Vamos ler Palavra de Deus, Salmo de número 139, verso 1, que diz assim, verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é a oração de alguém que fala assim: eu sirvo a um Deus que me conhece, um Deus que conhece o meu coração, um Deus que investiga a minha alma, um Deus que me conhece mais do que eu mesmo me conheço. E ele segue no verso 2, dizendo assim: sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Aqui ele está tendo a clara impressão que Deus é aquele que sabe o que se passa dentro dele quando ele está no seu trabalho, nas suas atividades, produzindo coisas, criando coisas, mas quando ele está também diante do seu descanso. É um Deus que conhece aquilo que se passa no seu íntimo, nas suas emoções. É um Deus que conhece a sua tristeza, mas também a sua alegria. É um Deus que conhece as suas fraquezas, mas também aqueles momentos em que se está melhor. E ele continua nessa oração a Deus no Salmo 3, no verso 3, dizendo: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Olha que coisa impressionante. A primeira coisa que o salmista vai tendo a clara noção é que Deus cuida dele. Diferente dos deuses e dos outros povos, que parece que cuida dos outros povos, o Deus da Bíblia não. É um Deus que já mostrou isso, já provou isso. Então ele vai formando uma convicção no coração que esse Deus cuida de nós pelo menos de 3 formas diferentes. E é por isso que eu dei o nome a essa pregação de hoje: o triplo cuidado de Deus com você. E eu queria que você encorajasse quem está perto de você, dizendo assim: Deus cuida de você. Aliás, Ele sabe tudo sobre você. E apesar disso, continua amando você. O Deus da Bíblia é aquele Deus que fala assim: eu sei o que você fez no verão passado, e ainda assim continuo te amando. Esse é o Deus da Bíblia. Então Davi, ele está diante de Deus, ele fala assim: Senhor, me investiga o meu coração, investiga a minha alma, investiga os meus sentimentos. Eu sei que quando eu estou sentado fazendo alguma coisa, o Senhor conhece a minha motivação. O Senhor conhece tudo que está ao meu redor, o Senhor conhece tudo que está dentro de mim, o Senhor conhece as motivações quando eu estou pensando a respeito de alguma coisa. Mas veja que impressionante, no verso 4, ele vai remeter Deus ao início da única coisa que a gente achava que Deus não podia estar lá. E ele diz assim no verso 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Não é impressionante isso? Porque o que Davi está falando aqui não é que Deus apenas sonda o seu coração. Não é que Deus apenas conhece os seus movimentos, para onde ele vai, aonde ele passa, aonde ele visita. Não. Deus conhece mesmo a motivação de uma palavra que nem chegou à sua boca ainda. Você já pensou a respeito disso? Você vai falar alguma coisa, Deus já sabe qual é a intenção do seu coração. Você vai proferir alguma coisa e Deus já sabia de antemão o que você ia falar. Você ia agir de alguma forma e Deus já conhecia você antes disso. E ele continua dizendo no verso 5: Tu me cercas por onde? Por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que Deus conhece ele de tal forma que ele cerca por trás, ou seja, Deus conhece todo o seu passado. Eu estou imaginando Davi olhando para as estrelas e falando com Deus e falando assim: Senhor, é impressionante como o Senhor me ama. Porque todo o meu passado o Senhor conhece. Quando eu estava lá, ainda na minha juventude, cuidando dos rebanhos do meu pai, o Senhor estava comigo lá.
Quando eu estava na solidão da noite, no meio dos pastos, onde só tinha ovelhas comigo, e eu estava pensando sobre algumas coisas da minha vida, o Senhor estava comigo lá. Aliás, o Senhor conhece todo o meu passado, os meus pecados, as minhas motivações. O Senhor me cerca, porque não há nada que pode estar escondido. Mas ele vai mais adiante e diz assim: o Senhor me cerca por trás, mas também por diante, pela frente. Ou seja, o Senhor não conhece só o meu passado, o Senhor conhece o meu futuro. Aquilo que eu vou fazer, o Senhor já até sabe. E o Senhor vai me direcionando a vida. Me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Olha que proteção maravilhosa. Sabe de uma coisa? Deus está com as mãos deles postas sobre você. É por isso que você, quando caiu e fracassou em algum momento da sua vida, você não ficou prostrado, porque foi Deus que levantou você. É por isso que no momento que você achou que as coisas estavam todas acabadas e não tinha mais solução para você, Deus resgatou você, porque as mãos de Deus estavam sobre você. Aliás, as mãos de Deus nunca abandonou você. E é disso que Davi está falando: me cercas no meu passado, me cercas no meu futuro e põe as tuas mãos sobre mim. E aí no verso 6, ele dá um brado de júbilo, de alegria, e ele diz assim: tal conhecimento que tens, a tua onisciência, é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O que o salmista está dizendo aqui é que o Deus que ele serve é o Deus que conhece todas as coisas. Não há algo em nada, em nenhum lugar do mundo, que o Deus da Bíblia não conheça. E não há algo, inclusive, dentro dele, Davi, que Deus não o conheça. E ele fala assim: eu posso descansar diante desse Deus, porque ele sabe tudo a respeito de mim, e ele sabe tudo a respeito do mundo que ele mesmo criou. Então não há um lugar mais seguro do que descansar na onisciência de Deus. O cuidado onisciente de Deus faz com que você possa dormir e descansar, porque Deus está cuidando de você. Essa é a primeira parte. É a primeira parte desse salmo. Deus está cuidando de mim de forma onisciente. Aliás, fala isso para quem está perto de você. Deus está cuidando de você de forma onisciente. Ele sabe todas as coisas. Por isso você pode descansar nele. Mas Davi, ele percebe que Deus não é só um Deus onisciente, ou seja, que sabe tudo sobre ele e sobre todas as coisas. Davi começa a compreender que Deus é um Deus também que está presente na vida dele. É um Deus onipresente. Onipresente na sua história e na história do mundo. Porque veja, se Deus fosse um Deus, o Deus de Israel, que conhece todas as coisas, mas não estivesse junto dele, quando ele estava lutando contra um urso, se não estivesse junto dele, quando ele estava lutando contra um gigante filisteu, se não estivesse junto dele, quando ele tivesse pecado com Betseba, que adiantaria um Deus assim? Mas ele começa a nos dizer aqui no verso 7, e aqui nós temos um segundo tipo de cuidado de Deus. Ele diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É possível fugir de Deus, gente? É possível a gente tentar escapar de Deus? Então Davi começa ele começa a pensar nas coisas mais extraordinárias, e se essas coisas podiam levar ele para longe de Deus. E ele começa a falar no Salmo 8, se eu subir aos céus. Se a gente transportasse Davi para o nosso tempo, ele iria dizer assim: se eu entrasse numa nave da NASA, se eu entrasse para um projeto interestelar, se eu saísse para fora da atmosfera, se eu tivesse numa viagem para Marte, será que Deus estaria lá? E a conclusão que ele chega é: Deus está lá, porque não tem nada que foi feito que não tenha sido feito pelo próprio Deus. E ele continua no verso 9 dizendo assim: e se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
É como se ele dissesse assim: se eu ganhasse a velocidade da luz, e aqueles raios da manhã, sabe aqueles raios da manhã quando o dia está nascendo? Davi se coloca naquele lugar e fala assim: se aqueles raios pudessem me levar aonde o sol vai, onde a luz vai, e eu pudesse penetrar no oceano, nos lugares mais longínquos. Aí ele responde: eu sei que lá ainda as tuas mãos estariam me sustentando. Aí ele fala assim: tudo bem, eu sei que Deus está no cosmos estelar longínquo, eu sei que Deus está no extremo do oceano, mas se eu me cobrir de sombras, ou se as sombras me cobrirem, e se eu estiver no dia mau, se eu estiver escondido pelas trevas e pela escuridão, aí no verso seguinte ele vai dizer assim, no verso de número 10, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Verso 11, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verso 12, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha que coisa impressionante. Você já imaginou você estar no pior dia da sua vida? Você imaginou você estar no dia mau em que as coisas deram errado? E você está num dia de trevas. E você orar a Deus e falar assim: Deus, será que o Senhor está me enxergando aqui? Será que o Senhor está me vendo aqui? Aí sabe o que a Bíblia vai falar no próprio poema de Davi? Mesmo as trevas diante de Deus se tornam um dia claro como a luz do dia. Deus está enxergando você mesmo nos momentos de maiores trevas da sua vida. Deus está enxergando você quando um maligno tenta fazer do seu dia o pior dia. Quando as provações desse mundo estão sufocando de você de tal jeito que você acha que não tem mais jeito. Deus está enxergando você por trás de todas essas coisas. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. O salmista continua a sua explicação. E aqui ele chega a uma terceira conclusão e é a terceira parte desse salmo. Em primeiro lugar, ele tem a convicção que o cuidado de Deus é um cuidado onisciente. Ou seja, eu posso confiar em Deus porque nada escapa à ciência de Deus. Em segundo lugar, ele fala, é melhor ainda. Porque Deus não só é onisciente, como Ele está comigo, está do meu lado nos piores momentos da minha vida. Aliás, se a gente remetesse ao Salmo 23, a gente poderia ler um dos versos, está escrito lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da escuridão, não temerei mal. Por que eu não temo? Porque tu estás comigo, Deus presente. Deus não só sabe todas as coisas sobre você, mas Deus está presente com você no deserto e no dia mau. Isso é que é cuidado de Deus. Eu tenho a proteção 1, que é do Deus onisciente, e a proteção 2, que é de um Deus que além de ser onisciente, está do meu lado, me dando forças, me fortalecendo, me encorajando, para que eu siga no meu caminho de justiça. Amém, gente? Verso 13, Davi agora, ele parte ainda para uma proteção mais profunda. Ele já olhou para os céus, ele olha para a quantidade de galáxias, ele olha para o tamanho do planeta Terra e fala, isso é tudo fantástico demais, como é que Deus pode saber sobre tudo isso? Aí ele volta os olhos dele para o mar, ele vê a imensidão do mar, a profundeza do mar. Ele fala, como é que Deus pode estar em todos esses lugares e controlar tudo isso? Mas daqui a pouco, no verso 13, Davi não está olhando mais para a imensidão das coisas. Ele volta o seu olhar do macrocosmos, ou seja, do mundo cheio de grandezas, para um microcosmos, ou seja, para dentro de si. E eu queria que você fizesse essa reflexão sobre você. Você quer ver a grandeza de Deus? Você não precisa necessariamente olhar para o universo criado, com seus bilhões de estrelas e galáxias. Você só precisa olhar para dentro de você mesmo. E é o que Davi começa a fazer no verso 13. Ele vai dizer assim, tu criastes o íntimo do meu ser,
e me tecestes no ventre da minha mãe. Ele começa a olhar para o seu processo de criação e ele fica absolutamente maravilhado. Quer ver uma coisa? Você sabe quantas células de neurônios tem o seu cérebro? Tem uma ideia? Não vai pensar que tem o tico e o teco. Tem mais do que isso. Tem bem mais. Um cérebro humano tem cerca de 100 milhões de células. Essas células agora, elas estão se comunicando, o que é chamado de linguagens neurais, para que você entenda o que eu estou falando agora. É por isso que você está ouvindo, entendendo, você está respirando, você está cheirando, você está se movimentando, tudo ao mesmo tempo, e você fala assim, como é que eu faço tudo isso? Porque as suas células neurais, em sinapses do seu cérebro, está acontecendo, e você é capaz de fazer tudo isso. Isso não é uma maravilha? Aliás, então encoraja alguém que está do seu lado e fala assim, como você é fantástico, ou fantástica. Quantas células nesse seu cérebro, hein? Você tem usado algumas delas ou não? 100 milhões, não é possível que você não está usando isso. Aí Davi olha para dentro dele e fala assim, como é que eu nasci? Ele fala assim, mas espera aí, o meu processo de nascimento é mais maravilhoso ainda do que as estrelas, do que o mar. Porque o meu pai, da semente dele foram milhões de espermatozoides. E só um deles fecundou. E esse gene, esse gameta masculino, ele teve que se encontrar com um gameta feminino, um óvulo feminino. E num dado parte do corpo humano, eles se encontraram e formou um embrião. Ou seja, da possibilidade de milhões de possibilidades de pessoas diferentes, nasceu eu. E Davi fica encantado com isso. Ele falou, como é que Deus me amou tanto assim, que no meio de tantas possibilidades, nasceu euzinho, eu mesmo. Ele fica falando, que Deus maravilhoso é esse? E ele continua dizendo aqui, verso 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. E as tuas obras são maravilhosas. E digo isso com convicção. Davi fala assim, olha, sobre as estrelas, eu não sou um astrônomo. Sobre o mar, eu não sou um oceanógrafo. Então, eu digo assim de ouvir falar. Agora, sobre mim mesmo eu sei. E eu nasci de forma impressionante. Deus me amou antes mesmo que eu sonhasse em existir. Você é amado de Deus. Deus trouxe você à existência porque Ele te amou. E diante de milhares ou bilhões de possibilidades, Deus escolheu criar você. Então você não pode ficar aí no seu canto triste, amargurado, depressivo, achando que ninguém ama você, que você não é a melhor pessoa do mundo. Você é o melhor que Deus quis criar. Aliás, a forma que Deus criou você, Ele jogou fora e não tem mais ninguém. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Posso ouvir um aleluia? Você é amado de Deus, você é amado de Deus. Então, se você é amado de Deus, amada de Deus, para de ficar de bicão. Não é isso? Para de ficar injuriado com a vida. Para de achar que você é menor que os outros. Deus amou você e criou você de uma forma maravilhosa. E ele continua no verso seguinte, diz assim, verso 15: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi talvez não tinha as informações que eu e você tenhamos hoje. Você sabe quantos ossos tem no seu corpo? Você tem uma ideia? Não fica olhando para esse irmão mais magrinho que você está vendo o osso dele já, falando, esse tem mais, pastor. Não. Se você é um adulto, você tem o mesmo número de ossos de todo mundo. Vocês acham que tem 50? Mais ou menos. Tá bom, 70.
80. Vamos pular, vai. 110. Tem mais do que 110? Vocês não estudaram biologia, não? Onde vocês estavam na escola? Deixa eu ajudar você. A ciência diz que o corpo humano de um adulto tem 206 ossos. Você já pensou um negócio desse? 206 ossos você tem. Davi, eu não sei se ele tinha essa informação, provavelmente não. Mas ele sabia que Deus tinha feito um corpo absolutamente incrível. Deus tinha feito uma estrutura óssea das pernas, do dorso, do braço, da cabeça, mantendo a gente absolutamente ereto e absolutamente flexível. Você já pensou como você é flexível? Você é um flex. Você se movimenta com facilidade, você carrega peso, você coloca coisa para cima, você pula, você grita, e os ossos não se desconjuntam. Por quê? Porque Deus fez essa maravilha chamada você. E Davi reconhece nisso aqui, ele diz: o Senhor entrelaçou os meus ossos de uma forma tão maravilhosa, que eu só posso ficar admirado com o que o Senhor está fazendo. Verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deixa eu dizer uma coisa para animar você. Deus sabe e já determinou quantos dias você terá nesse mundo. Você gostou de ter essa informação ou não? Alguns parecem ficar preocupados. Mas o que Davi está dizendo aqui é que no livro da eternidade Deus já fez constar. O Manoah vai nascer dia 20 de dezembro de 71. Já pensou? Vai viver tantos dias. Eu vou ter um plano e um projeto para a vida dele. Eu vou ajudar ele a descobrir e a viver esse plano e esse projeto. E se ele for obediente e fiel, ele vai viver a melhor vida que ele poderia viver. E tudo isso estará escrito nos dias da eternidade. E num dia, quando ele estiver junto comigo, cara a cara, frente a frente, eu vou mostrar para ele assim: olha, assim, meu filho, olha, eu cuidei de você naquele dia, eu cuidei aqui, eu te livrei naquele outro dia, eu dei isso aqui para você, eu te dei essa oportunidade e você viveu para minha glória. Vem celebrar o banquete do trono de Deus, vamos nos alegrar juntos. Davi fica impressionado como Deus vai cuidando dos detalhes da vida dele. Próximo verso, 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Verso 18. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Davi não tem mais palavras para demonstrar o poder de Deus. Ele começa agora a lançar mão daquilo que ele acha que tem maior magnitude no mundo que ele conhece. Se ele fosse pensar assim: o que é que tem mais quantidade no mundo conhecido? Vem à mente dele o quê? Grãos de areia. E ele fala assim: como é que são os pensamentos de Deus? E ele chega à conclusão que os pensamentos de Deus são mais e maiores do que os próprios grãos de areia que existem no planeta. Ou seja, essa multiplicidade do poder de Deus, de cuidar de todas as coisas, de sustentar todas as coisas, deixa Davi extasiado, maravilhado. Essa possibilidade de Deus sustentar o planeta, sustentar os seres humanos, dar saúde a 7 bilhões de pessoas no planeta, dar alimento para todas essas pessoas, cuidar de todos ao mesmo tempo, Davi fica extasiado. E ele fala assim: os teus pensamentos são muito maiores, porque depois que eu contasse, se fosse possível, todos os grãos de areia, quando eu chegasse no último deles, ainda teria pensamentos de Deus a mais do que isso. Sabe de uma coisa? Os pensamentos de Deus a respeito de Davi são os mesmos pensamentos a respeito de mim e de você. Deus tem os melhores pensamentos a meu e ao teu respeito.
Jeremias entendeu tanto isso, o profeta, que no seu livro, na sua profecia, no capítulo 29, 11, ele diz assim: eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Os planos de Deus para você são os melhores. Encoraja quem está perto de você e diz assim: os planos de Deus só não se cumprirão em você se você não quiser, se você não ouvir, se você não descansar na onisciência, na onipresença e na onipotência do Deus vivo e verdadeiro. Amém, gente? Veja o verso seguinte, verso 19. Aqui, Davi já vai chegando à conclusão do seu poema. Ele olha para o mundo e diz assim: o Deus que cuida de mim é um Deus onisciente. Ou seja, Ele está contemplando tudo o que acontece no mundo. Eu posso confiar nele. Mas o Deus que cuida de mim é um Deus que também está presente do meu lado. Então eu posso confiar que nos meus momentos de dor e dificuldade, Ele vai andar comigo. Mas mais do que isso, o Deus que está comigo é o Deus que tem todo o poder para fazer o impossível se precisar, porque Ele é o Deus poderoso, cuja terra e os céus está na palma das suas mãos. Esse Deus que é capaz de fazer o impossível enche Davi de confiança e ele começa a fazer um apelo. Ele olha ao seu redor e ele vê violência, ele vê maldade. Então ele olha para Deus e faz um pedido, que é o verso seguinte. Ele diz assim: quem dera matastes os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos. Verso 20. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. É como se Davi olhasse para o mundo ao seu redor e falasse assim: eu estou falando da grandeza de Deus, da maravilha de Deus. E parece que o mundo ao redor não está enxergando isso. Porque tem gente fazendo maldade, tem gente fazendo violência. Então essas pessoas, elas não temem a Deus mesmo. Elas não reconhecem Deus. Elas se tornaram inimigas de Deus. E aí no verso seguinte ele vai falar uma coisa impressionante. 21. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Se há pessoas que diante de um Deus tão maravilhoso, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, se há alguém que ainda não se curva diante desse Deus e não adora como Deus, é porque essas pessoas, elas merecem a ira de Deus mesmo. E é como se ele dissesse assim: se Deus tem inimigos, então esses inimigos são meus também. É como se Davi se recusasse a andar com o ímpio, com o perverso. Ele diz assim: os inimigos de Deus são os meus inimigos, e os meus inimigos são os inimigos de Deus. Porque fazendo isso, ele se mantém em santidade ao Senhor. E ele diz assim: um Deus assim deve ser adorado, glorificado, exaltado, porque não há Deus como o meu Deus. E ele caminha agora para os versos 23 e 24. Depois de fazer toda essa reflexão, depois de ele olhar para um Deus que está cuidando de todas as coisas, que é onisciente, um Deus que está presente em todos os lugares e por isso pode ser um Deus confiável, e um Deus que é todo poderoso para fazer inclusive coisas impossíveis, ele diz, de novo, como ele começa o verso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Sabe o que Davi está dizendo aqui, meus amados? É que quem luta contra o mal e a maldade, no meio da sua luta contra o mal e a maldade, pode acabar também se tornando mal. Quem luta contra a perversidade, pode estar tão empenhado contra a perversidade, que daqui a pouco não percebe mais o que é perverso. Você pode ter essa experiência se você começar a estar perto de pessoas que têm o hábito de mentir.
mesmo você sendo crítico no primeiro momento, daqui a pouco o seu coração pode se desviar e você começar a aceitar a mentira como algo normal. Se você começa a andar perto de gente infiel a Deus e às pessoas, você pode ao longo da caminhada começar a achar que infiel é uma coisa natural. E aí a gente vai abrindo mão da santidade de Deus. Davi, percebendo isso, ele fala assim: Senhor, me sonda, me investiga, perscruta o meu coração, vê se no meu embate contra o mal, a maldade e o perverso, eu não fui me tornando perverso também. Vê se no meu embate contra a mentira e o mentiroso, eu não fui me tornando um mentiroso também. Vê se no meu embate contra as pessoas cínicas, que não se prostram contra Deus, se eu não fui me tornando cínico também. Então ele fala assim: Deus, olha para dentro de mim, prova-me e vê se há em mim alguma transgressão, algum caminho mau. Vê se eu não estou tentando esconder de mim mesmo o que o Senhor já sabe. Vê se eu não tentando encobrir alguma coisa diante de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. E ele termina o seu poema dizendo assim: vê se em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Essa pode ser a sua oração nessa noite também. Então vamos ler junto esse texto, esses últimos 2 versos. E eu queria que você lesse esse verso com seu coração absolutamente aberto diante de Deus. Deus, olha para dentro de mim. Olha para mim, vê se eu não estou me tornando uma pessoa pior. Olha para mim e vê se eu não estou me tornando uma pessoa insensível. Olha para mim e vê se eu não estou me tornando um cristão burocrático. Olha para mim e vê se eu não estou achando que servir a Deus é apenas ir num domingo na igreja. Olha para mim e vê se fazer alguma atividade não está sendo um resumo da minha vida com Deus. Vê se não tem algum caminho mau. Vamos ler juntos o verso de número 23, vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que caminho é esse? Que caminho eterno é esse? 1000 anos depois de Davi aproximadamente ter escrito esse salmo, irrompe na Palestina um homem chamado Jesus de Nazaré. E ele foi chamado pelos cegos, pelos paralíticos, pelos pecadores de o filho de Davi. Um dos cegos que estava na porta da cidade de Jericó disse assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como é que ele se apresentou ao mundo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que Davi estava pedindo profeticamente, mesmo talvez sem ter clareza, eu preciso andar por esse caminho eterno. O Senhor me fez promessas, Deus, que da minha geração, de mim mesmo, sairá um rei, cujo reino seria eterno, cuja glória seria a glória do unigênito Filho de Deus. E eu quero ver isso se cumprir na minha vida. Não deixa eu pegar atalhos, não deixa eu pegar ruas sem saídas, mas eu quero pegar o caminho de vida, o caminho eterno, um caminho de justiça. Esse é o seu pedido também nessa noite? Então levanta a sua mão assim comigo e diga assim: Senhor Jesus, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Não deixa que eu me desvie, pegando atalhos, pegando becos sem saída. Eu quero andar pelo caminho eterno, o caminho de justiça. E esse caminho tem um nome, é o nome de uma pessoa, de Jesus de Nazaré. Me ensina a andar por Ele, porque andando por Ele, a minha direção será o próprio Deus. É esse caminho de vida que eu quero andar, em nome de Jesus e para a glória de Deus.
Amém. Que Deus te abençoe, te leve por esse caminho.